Eu sou José Carlos Machado e esse é o canal Antroposofia em Dia. Os céus são lindos no outono, mas também o outono é um pouco responsável por uma série de doenças que deixam as mães de cabelo em pé. A criança começa com uma coriza leve, chamada coriza hialina, né, que a gente fala, bem aguinha, depois ela vai se encorpando, vai ficando mais mucosa. A tosse que no começo é seca, uma tossezinha bobinha, ela vai encorpando, vai ficando uma tosse cada vez mais produtiva. No início dos sintomas, a prevenção dos sintomas, o primeiro é tomar cuidado com as roupas, adequar mais as roupas, vestir as crianças, protegê-las mais pela manhã e no finalzinho da tarde voltar a protegê-las. Evitar alimentos muito proteicos, porque produz mais catarro. Então o ovo, o excesso de lácteos, as frutas são muito mais bem-vindas nessa época. E a gente pode ajudar no quê? Em alimentos mais quentinhos. Habituar a criança a tomar um chá de hortelã com um pouquinho de mel é muito interessante, ajuda. Bom, mas aí tem uma hora que todas essas coisas foram feitas, o chazinho, nada funcionou. Aí talvez tem que auscultar o pulmão, tem que ver se de repente aquela secreção toda não invadiu os seios nasais e a criança já está com sinusite. Tem uma hora que o corpo físico, ele por mais saudável que seja, ele não consegue suportar o processo da doença. Uma febrícula é comum, mas quando tem uma persistência de febre e essa febre vem junto com o abatimento, a criança fica prostrada, começa a recusar comida, ela começa a ficar com a voz mais anasalada de muita secreção que tem e já tem uma tosse muito produtiva, muito catarro, aí era interessante avaliar, auscultar o pulmão, observar o ouvido, que essas coisas todas aparecem. O que a gente pode fazer inicialmente para cuidar das otites? Água quente. Então pega-se um paninho, uma fraldinha, se ainda tiver, ou um paninho desse, tem que ser uma malha mais que absorva mais. Esquenta uma água, põe, torce e põe aqui em cima do ouvido. O calor local funciona muito bem. Às vezes acontece dos olhos ficarem mais avermelhados, uma conjuntivite alérgica, digamos assim. Um tratamento muito eficaz e seguro é usar água, a velha e boa água. A gente pode ferver a água, deixá-la mornar e lavar os olhos com água morna. Uma coisa mais interessante ainda é fazer um chá de camomila. Aí no caso eu recomendo aquela camomila de planta, não aquela camomila de saquinho, porque o princípio ativo dessas camomilas que já são industrializadas já se perdeu. É anti-inflamatória. Então a gente pode fazer um chazinho de camomila, coar, colocar em cima dos olhos como se fosse uma compressa. Uma prescrição muito imediata de um anti-inflamatório, um antibiótico, um antitérmico, talvez não seja tão adequado assim. O organismo sofreu um baque externo, teve algumas mudanças. Então a gente pode ajudar em que sentido? A promover uma força, uma resistência do nosso corpo físico para que ele vença isso. Às vezes, no imediatismo, a gente logo de cara prescrever um antibiótico, a gente faz com que todo aquele processo do corpo físico de tentar debelar esse processo seja completamente aniquilado. Você tem uma sugestão, uma ideia para o próximo vídeo? Então, nos escreva. E também não deixe de nos acompanhar no YouTube, no Facebook e no Instagram. Até a próxima!